A máscara caiu pela metade do representante da OEA, Pedro Vacá, que veio ao Brasil recolher denúncias a respeito do totalitarismo e da censura e da ditadura que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando com o apoio da maioria dos ministros do STF. Vem comigo para vocês saberem os pontos positivos desse Pedro Vacá e os pontos negativos. Se ele vai fazer alguma coisa lá nos Estados Unidos para que Moraes seja responsabilizado pelos atos que ele cometeu contra a Constituição e as cláusulas pétreas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade, nua e crua. Quem que é Pedro Vaca, que é o relator da OEA para a liberdade de expressão? Será que o passado do Pedro Vaca condena ele? Ele vai saber o que fazer com o destino do ministro Alexandre de Moraes, que está nas suas mãos? Eu vou responder essas 3 perguntas para vocês agora, porque muita gente está descrente de como o Pedro Vaca vai agir agora, que a visita da OEA ao Brasil acabou por conta dos posicionamentos passados dele, que mostrariam uma inclinação ideológica para a esquerda e para o progressismo. Na luta entre ideologia e pragmatismo, o que vai vencer? Ele vai fazer um relatório técnico, expondo os abusos do STF, ou ele vai fazer um relatório político e passar pano para a corte? Fica aqui comigo até o fim para você entender, e vamos começar entendendo quem é Pedro Vaca. Vamos começar pelo currículo. Pedro Vaca é um advogado colombiano, mestre em Direito na Universidade Nacional de Colômbia, e que atuou como professor de Políticas e Direito dos Meios de Comunicação lá do curso de Jornalismo e Opinião Pública da Universidade del Rosário. Em 2018 e 2029, ele foi instrutor da Unesco em um programa de liberdade de expressão e ele ingressou como relator especial para a liberdade de expressão da OEA em outubro de 2020. Isso para cumprir um mandato de 3 anos, que foi renovado em setembro de 2023 para mais 3 anos e vai agora até outubro de 2026. Ele também foi presidente de uma ONG, a Fundación para la Libertad de Prensa, ou aí a abreviação dela, FLIP. E essa associação, entre os anos de 2016 e 2021, preste atenção, recebeu 1,7 milhão de dólares de quem? Da Open Society Foundation, aquela ONG progressista do George Soros, que financia causas de esquerda no mundo todo. A Open Society, inclusive, é uma das principais financiadoras da censura mundial, já que ela dá dinheiro para diversas iniciativas baseadas na visão progressista e woke sobre a liberdade de expressão, que defende, é claro, a censura, o silenciamento das vozes conservadoras e o combate à desinformação e ao discurso de ódio. Um exemplo disso é o financiamento massivo da Open Society dado para as agências de checagem e para os Sleep Giants, que é aquela organização que você conhece de esquerda que promove cancelamentos e que recebeu 600 mil dólares da Open Society. Por esse ângulo, gente, apesar de o Pedro Vaca ter um currículo aparentemente técnico, o histórico dele é um ponto negativo. Mas e as posições dele como relator da OEA? O Pedro Vaca ele criticou a ordem de bloqueio do Telegram que foi dada por Alexandre de Moraes em julho de 2022, em uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo. Ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que as plataformas e redes sociais têm uma dívida com as democracias e que precisam achar uma forma adequada de atuar. Ponto negativo. Ele também afirmou que havia um clima hostil contra os jornalistas no Brasil, no momento em que a imprensa brasileira atribuía ataques a jornalistas ao então presidente Bolsonaro. Mas silenciava sobre a censura e o silenciamento de jornalistas de direita por Alexandre de Moraes. Então, mais um ponto negativo. Nas redes sociais, ele fez muitas críticas ao cerceamento da liberdade de imprensa e de expressão em ditaduras latino-americanas, como Nicarágua, Honduras e Cuba, o que é um ponto positivo. Beleza, mas e a política? E o contexto atual? Como que isso pode impactar o relatório do Pedro Vaca? Beleza, Deltan, então tudo indica aí que o Pedro Vaca é mesmo um cara de esquerda progressista, tudo que a gente menos precisava agora nesse momento. Agora, isso quer dizer que o relatório dele vai ser ruim para a direita? Não, gente, eu vou explicar para você agora o porquê, mas curte o vídeo para que você receba sempre as informações de qualidade aqui do canal e para que mais gente se una à nossa luta. Então,
o relatório ele não deve ser ruim para a direita, porque no meio do caminho tem a ambição do Pedro Vaca de se tornar no futuro um comissário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois até mesmo, quem sabe, um juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E para ele conseguir isso, ele vai ter que dançar conforme a música tocada pelo Donald Trump e pelos Estados Unidos, que agora são quem vai ditar qual é a música. Uma fonte muito segura e muito próxima ao Pedro Vaca, que eu conheço, com quem eu conversei longamente, me deu a seguinte informação. Ele quer renovar sua permanência na OEA, seja no cargo de relator da liberdade de expressão, ou então se tornando comissário, e o sonho dele é ser juiz. E para isso tudo, a posição, a influência dos Estados Unidos é essencial. Se ele quer se tornar comissário, os Estados Unidos têm voto, e o voto dos Estados Unidos é essencial. E para ele se tornar comissário, ele tem mais chances, então, de virar juiz depois, se ele se tornar comissário. E, mais uma vez, para ele se tornar juiz, o apoio dos Estados Unidos é essencial, apesar dos Estados Unidos não terem voto para indicar juiz da Corte Interamericana. Então, presta atenção, os Estados Unidos têm voto para indicar comissário, mas não para indicar juiz. Por que não tem para indicar juiz? Porque os Estados Unidos não fizeram todos os procedimentos e etapas para se submeterem à jurisdição da Corte, diferente do Brasil. Então, eles não têm a indicação para juiz, mas, presta atenção, eles ainda assim têm a força da pressão, da influência que eles exercem sobre vários países que têm voto. Peru, Panamá, Costa Rica, tem toda uma série de países da Latinoamérica aí que são influenciados pelos Estados Unidos. Então, gente, para finalizar, a aposta de quem conhece o Pedro Vaca é que, nesse caso, o pragmatismo vai vencer a ideologia e a política vai ditar os seus passos. Mas não a política ideológica da ideologia dele, e sim a política guiada pelas suas ambições. A aposta das pessoas que conhecerem é que ele vai optar por se alinhar aos Estados Unidos para conseguir alcançar os seus objetivos. E a ironia disso é qual? É que se ele fizer isso por conta de política e querer criticar o STF no relatório, a razão disso, a motivação vai ser política, mas o conteúdo do relatório vai ser técnico. Porque com base técnica sobram argumentos para criticar o STF e o que ele está fazendo. E ele vai acabar relatando o que de fato aconteceu e os abusos reais do Supremo, ainda que pelas razões erradas. Então se espera que ele faça o certo pelas razões erradas. E aí, você curtiu essas informações todas? As informações estão ajudando você a entender melhor a realidade, formar sua visão para que você possa se posicionar no Brasil atual em favor da direita, rumo a 2026? Isso tudo deu um pouco de esperança para você? Conta aí pra gente nos comentários. Patriotas, eu desejo uma ótima semana de muita paz, de muito amor, de muita esperança e um forte abraço a todos vocês, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos e na Europa, e no Japão, em Israel. Que Deus possa abençoar vocês enricamente, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço!